Winston Smith concluiu que é necessário dizer a todos que 2 mais 2 sempre foi 4 e sempre será igual a 4. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A temporalidade dos enredos de George Orwell, e em especial de 1984, é algo impressionante. Ao longo da história, vimos episódios se concretizarem que são compatíveis com os da obra. E parece que cada vez mais esse futuro distópico se aproxima. Para quem não teve essa noção, aqui vão alguns exemplos. As palavras são o principal meio de comunicação entre os seres humanos. Por meio do nosso vocabulário, somos capazes de exteriorizar nossos sentimentos e ideias. Um léxico amplo permite moldar com eficiência as mensagens a serem passadas conforme as emoções que o emissor deseja expor. Na história de Orwell, é criada a novilíngua, ou nova fala, que é uma nova forma de linguagem imposta pelo Estado, na qual o vocabulário é limitado de tempos em tempos. A cada período, mais palavras são retiradas do dicionário e assim as formas de expressão e de manifestação da população vão diminuindo. No conto, as pessoas perdem a chance de usar superlativos, de adjetivos e de advérbios, e isso passa a dificultar muito a comunicação verbal e proporciona um aprisionamento dos sentimentos de revolta interior. Em paralelo, aqui na nossa realidade, temos iniciativas como a linguagem de gênero neutro, que vem de uma intenção de alterar pronomes e substantivos de maneira forçada para não se referir ao masculino ou ao feminino. Isso ou qualquer variação na língua deve ocorrer de forma natural. Em vez de permitir uma inclusão gradativa de variações idiomáticas, algumas pessoas procuram incentivar o rechaço público ou mesmo clamar pelo peso da mão coercitiva do Estado sobre quem não aceitar. Além de ser algo inaceitável do ponto de vista ético, é ineficiente do ponto de vista utilitário, já que apenas gera aversão na população. Ainda que não haja leis determinando isso, a tentativa de trazer explicitamente algo como a nova fala para a vida real provavelmente seria rejeitada imediatamente por ser uma mudança não orgânica e que foi desenvolvida em função do coletivismo identitário. Mesmo assim, apesar de não ser diferente do enredo vislumbrado por Orwell, o exemplo do pronome e substantivo neutro é colocado como uma espécie de meio cultural da inclusão social e tratado por boa parte das pessoas como algo positivo para promover a harmonia. Um dos casos mais famosos dessa polêmica aconteceu no Canadá, quando o professor Jordan Peterson ficou popular na luta contra a imposição de legislações que tornassem o pronome neutro obrigatório. No livro 1984, o Estado incentiva amigos e parentes a denunciar à polícia as supostas infrações uns dos outros. Na União Soviética Stalinista, durante o período em que Orwell escreveu, os vizinhos também se deduravam uns aos outros para a KGB, que torturava e matava friamente. E, na atualidade brasileira, pequenos comerciantes e até pessoas que quiseram se reunir voluntariamente foram denunciados, muitas vezes por conhecidos próximos, que os acusaram de violar medidas de segurança sanitária. Como vimos em diversos vídeos, quando tentaram resistir, seja para tentar trabalhar e sustentar a família, ou apenas para caminhar sozinho na rua, foram violentamente agredidos e presos. Teve até porta de comércio travada com solda. Essa conjuntura solapou as iniciativas da livre associação e degradou as relações sociais que estavam saudáveis, pois os indivíduos passaram a viver com medo constante e deixaram então de confiar nas pessoas que estão à volta. Nessa obra de George Orwell, há a chamada Polícia do Pensamento. Ela tem o dever de censurar, prender e matar os opositores do governo. Qualquer semelhança com o Departamento de Imprensa e Propaganda de Getúlio Vargas é mera coincidência. Mentira, não é coincidência não. O que ele conta no livro é fruto da indignação por já ter visto algo análogo pelo mundo. Lá também tem as teletelas, que são tecnologias equipadas com câmeras e microfones. Elas eram colocadas de forma onipresente pela cidade, espalhadas pelas ruas e instaladas até nas residências para poder realizar um monitoramento efetivo sem considerar a violação de privacidade da população. Já na vida real, parte da população age como se estivesse hipnotizada e aceita a ideia de censura. As pessoas que apoiam iniciativas como as dos Sleeping Giants ou lei como o artigo 13 na União Europeia estão advogando conscientemente ou inconscientemente pelo fim da liberdade de expressão. Elas se convencem de que devem acreditar nas mentiras do Estado, se submetem ao domínio e defendem que os outros devem ser obrigados igualmente. Assim, elas mostram que preferem estar sob as mãos de políticos a agir com autonomia. Edward Snowden disse uma frase muito boa sobre isso.
Argumentar que você não se importa com o direito à privacidade só porque não tem nada a esconder não é diferente de falar que você não se importa com a liberdade de expressão só porque não tem nada a dizer. No mundo contemporâneo, o controle social passou a ser retratado como algo positivo, ponto para o Estado. Uma das principais maneiras dele se sustentar sobre nós é a cultural. Os indivíduos que defendem a concessão dos direitos individuais ao Estado deixaram de ser chamados de comunistas radicais para receber o rótulo de progressistas. Afinal, quem vai achar ruim associar algo à ideia de progresso? É como uma maquiagem. E tem mais uma semelhança com o mundo real. O protagonista, Winston Smith, trabalha no Ministério da Verdade. A função dele é alterar notícias e manipular fatos históricos para melhorar a popularidade do governo. Essa subversão de episódios da história é mais comum do que muitos pensam. Hoje a gente só não tem algo com esse nome nem instituído nos estamentos governamentais, mas as relações de simbiose da imprensa com o establishment cumprem essa função. Rothbard alertou sobre isso, até mencionando o termo "em nome da ciência" no livro Anatomia do Estado. O New Deal salvou os americanos da crise de 29. As crises são causadas pela ganância capitalista e pela superprodução. O socialismo não deu certo porque o verdadeiro socialismo nunca foi implantado. Inflação é necessária para o desenvolvimento econômico das nações. O controle de preços pelos jacobinos ajudou os camponeses. E blá, blá, blá. Essas são apenas algumas das mentiras que somos obrigados a aprender pela imprensa tradicional e desde cedo pelo sistema educacional. Aqui no Brasil, ficou famosa a frase do Pedro Malan: "No Brasil, até o passado é incerto". Atualmente, as crianças são educadas para acreditar que os direitos são uma concessão dos políticos. A verdade é que todos os nossos direitos não foram dados. Eles são nossos porque nascemos com eles. Eles são direitos negativos, de não sermos proibidos de, ou obrigados a, algo que seja relacionado apenas a nós mesmos. Mas, ao redefinir isso, criando uma premissa de que os direitos foram dados, os governantes entendem que é correto poder tirá-los de nós. A maioria dos estudantes se forma sem entender que soluções de conflito sem o uso do Estado são sim possíveis e até muito mais efetivas. Isso cria uma relação cultural de dependência e impede o florescimento do espírito empreendedor. Além disso, o Estado busca naturalizar a sua existência por meio de falácias. Além de dizer que sempre esteve presente, uma das maiores é a de que é a proteção do Estado que legitima a propriedade privada. Esse discurso, apesar de aceito por muitos, ignora por completo o fato de a propriedade ser um direito natural muito antes da imposição de um planejador centralizado de qualquer instituição. Pelo vídeo "É possível aprender línguas no ensino público?", dá para entender mais sobre a manipulação ideológica do ensino público brasileiro. Mais do que simplesmente fazer críticas fortes ao totalitarismo, 1984 serve de alerta para a corrupção e subversão do homem. O livro mostra o mal ao qual estamos submetidos, o quanto estamos sujeitos a uma insegurança constante e quando somos colocados uns contra os outros. George Orwell o escreveu para servir de aviso. Thomas Hobbes dizia que o homem é o lobo do próprio homem, fazendo uma alusão a uma suposta crueldade intrínseca na humanidade. Mesmo assim, ele continuava defendendo que poucos homens detivessem um poder coercitivo e limitado sobre o resto do povo. Hans Hermann Hoppe desconstrói esse raciocínio e mostra que, no mundo contemporâneo, os piores sobem ao poder. O sistema democrático estatal incentiva a ascensão e o sucesso daqueles que conseguem ser mais demagogos e convencer o maior número de pessoas. Friedrich von Hayek também explica isso, lembrando que as coisas mais comuns entre as pessoas são os conceitos e sentimentos mais primitivos. E é isso que os participantes das eleições governamentais mais apresentam. Para ter mais popularidade, falam sobre o que está presente no maior número de pessoas. Após enganar os súditos, que nada podem fazer por mais 4 anos, o político se esforça para sugar e gastar o máximo que conseguir durante o mandato. E, claro, emitir mais moeda e contrair dívidas que serão pagas pelas gerações futuras. São apenas 2 exemplos. Apesar de todo esse pessimismo, existe uma diferença fundamental. No livro 1984, o Estado detinha o monopólio da mídia. Na atualidade, nós temos meios de comunicação para trocar informação de forma descentralizada e distribuída. Esse fato faz com que os cidadãos busquem grupos condizentes com as suas visões de mundo e sejam expostos a uma variedade muito maior de ideologias. É um passo enorme rumo à autonomia e ao poder individual.
A cada ano surgem mais iniciativas promissoras e quem está vendo a disruptura causada pelo Bitcoin, que é uma forma de promover soberania monetária ao indivíduo. Ele pode nos ajudar, seja por ideologia ou apenas pela melhoria que essa tecnologia proporciona a nos proteger do Estado, que é fadado à obsolescência. O aumento da produção e a evolução da sociedade são frutos do livre comércio, das trocas voluntárias e da inovação dos empreendedores. Por mais que a fisiologia parasitária dos estados aponte para uma expansão ilimitada da autoridade central, o processo de descentralização de poder é uma realidade. George Orwell escreveu para alertar que sempre haverá insistência para o aumento do poder estatal. É principalmente por isso que devemos estar atentos aos governos que querem usar esse livro como um manual. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por McFly Libertário, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Salander. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!